Olá, turma, aqui quem fala é a professora Érica. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Nossa aula hoje de História é sobre a Revolução Russa, então eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Que explica bem esse tema, que é o último, né, tema que a gente vai estudar nesse segundo bimestre, tá bom? Então, façam a leitura da página 84 até 89 e qualquer dúvida vocês podem me chamar, que eu estou disponível a ajudá-los. Pessoal, o tema dessa aula é Revolução Russa. Foi a primeira revolução socialista da história da humanidade, né? Uma revolução sem a qual, como eu costumo dizer para os meus alunos, você não entende a história do século XX. É, portanto, uma aula bastante importante. Eu espero que eu consiga te ajudar a dominar melhor esse assunto. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que a gente entende como socialismo. O socialismo era uma teoria social que tinha surgido no século XIX, por filósofos alemães como Karl Marx e Friedrich Engels. Eles consideravam o sistema capitalista, que é essa organização baseada na propriedade privada, cada um tem suas coisas, suas empresas, né, voltada para o lucro, voltada para o crescimento do comércio, da burguesia. Eles achavam essa organização equivocada. Eles achavam que essa forma de ver o mundo explorava os trabalhadores e causava uma desigualdade muito grande. No local disso, Marx e Engels achavam que os trabalhadores tinham que se organizar, fazer uma revolução armada, um movimento armado, que tomasse todas essas propriedades e tivesse um governo de trabalhadores que a gerisse, que seria um governo socialista. Essa ideia ela surgiu na Europa no século XIX e ela continuou existindo e rodou o mundo inteiro. Só que a primeira revolução socialista do mundo foi na Rússia, num país um pouco mais distante de Marx e de Engels, e foi de uma forma um pouco diferente do que eles imaginavam, porque eles pensavam que a primeira revolução socialista ia ser feita pelo operariado, ou seja, pelos trabalhadores das fábricas. E a gente vai ver que não foi exatamente assim que aconteceu. Beleza, para a gente entender por que foi na Rússia que aconteceu pela primeira vez essa grande transformação, a gente precisa entender melhor o que era a Rússia no início do século XX. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é esse panorama da Rússia antes da Revolução. Primeira coisa é que a Rússia é um país enorme. Tem até um mapa aqui para a gente ver, né? Tem um pedaço da Rússia que é na Europa e um pedaço grande da Rússia que fica na Ásia. É um país de proporções muito grandes e que tinha uma população bastante numerosa. Essa população, ela tinha mais ou menos essa divisão. Olha aqui o gráfico. 80% da população, a grande maioria dessa população, era de camponeses, os chamados mujiques, que viviam lá no campo, faziam o trabalho da produção de alimentos, né? E basicamente viviam em condições servis, ou seja, eles estavam num tempo muito parecido do que tinha sido o feudalismo na Europa, né? Tinham os senhores feudais, e eram condições de vida muito difíceis dos camponeses na Rússia no início do século XX. E só 20% da população eram os demais setores, né? Ou seja, a nobreza, o clero, ou seja, quem fazia parte da igreja, e a burguesia e os outros tipos de trabalhadores. Era uma sociedade, eu gostaria que você percebesse, extremamente desigual e de maioria camponesa. Como é que funcionava a política na Rússia nesse período? Era um regime absolutista, como eu disse, ainda muito parecido com o que havia sido na Europa uns séculos antes. O absolutismo é aquele regime que o monarca tem todos os poderes, lembra disso? Ou seja, ele concentra, ele faz as leis, ele as executa, ele controla a justiça. Lá na Rússia, o absolutismo era controlado pelo czar. Czar é uma palavrinha que vem de César, lá da época de Roma, né? E é como os russos chamavam o rei deles. Então esse rei, o czar ou czar, aí depende de como você pronunciar, ele controlava toda a política na Rússia. E quem era contra o czar poderia ter problemas, porque ele concentrava os principais poderes de governo. Então a gente já falou que a Rússia tinha uma sociedade de maioria camponesa e já falou que na política era um regime absolutista. Para falar um pouco de economia, como você já deve ter percebido, já que a maioria da população era de camponeses, basicamente a produção era de agricultura e pecuária, né, produção de alimentos. Mas existiam algumas poucas indústrias também. Tá? Essas indústrias, em geral, eram indústrias multinacionais, ou seja, indústrias estrangeiras. Então, as poucas fábricas que tinham na Rússia, em geral, pertenciam a outros países que exploravam a mão de obra e a matéria-prima local. Então, já deu para perceber que a Rússia era um país bastante rural ainda e bastante desigual. Isso é muito importante para a gente entender por que uma revolução acontece lá, porque tem a ver com essa grande desigualdade. No início do século XX, esse quadro de desigualdade, de exploração dos camponeses e dos trabalhadores, ele piora muito, o que é de fato o que leva ao processo revolucionário. Os historiadores, em geral, tratam da Revolução na Rússia em 3 etapas principais. Uma teria acontecido em 1905, a outra em fevereiro de 1917 e uma terceira em outubro de 1917. A gente vai ver agora uma de cada vez para você entender por que foi dessa forma.
Lá em 1905, um acontecimento teve um impacto bastante grande na sociedade russa, que foi a Guerra da Manchúria. Guerra da Manchúria foi um confronto entre a Rússia e o Japão pelo domínio de uma área que, na verdade, era da China, do norte da China, a chamada Manchúria, por isso esse nome. Essa região era muito rica em carvão mineral e outros minérios, que era um combustível muito importante para as indústrias. Então havia aí um interesse de recursos, né? O que acontece é que nessa guerra a Rússia leva a pior. E o Japão amplia seu domínio e o Império sai, de certa forma, com a imagem muito desgastada. E pior do que ter a imagem desgastada são as mortes e algumas consequências do conflito, né? Como a fome em algumas cidades, né? O agravamento das condições de vida dos trabalhadores, né? Dos camponeses e também dos trabalhadores urbanos. O que acontece então? O início do século XX, ele inicia um período de muita agitação intelectual na Rússia, de pessoas que começam a se levantar contra essa situação do absolutismo do czar e, sobretudo, com essa situação da guerra. Eu gostaria de destacar para vocês a atuação de alguns intelectuais, alguns, inclusive, de orientação socialista, ou seja, que achavam que a Rússia não tinha que passar por aquela situação de guerra e de fome, que os trabalhadores tinham que se unir para fazer uma revolução. É mais ou menos desse período que ganham força os chamados sovietes na Rússia. Sovietes eram organizações que uniam trabalhadores do campo e da cidade para discutir como é que seria o rumo das lutas de classe, de grupo e o que seria feito. E também começaram as organizações de um partido operário. Aí dentro desse partido operário tinha gente que era socialista, revolucionário, que queria fazer a revolução logo, outros achavam de outra forma. O que eu quero que você entenda é que já havia um ambiente de oposição ao czar, ainda que tudo isso fosse muito perigoso, porque o regime era absolutista e muitas dessas formas de oposição eram proibidas. Ainda assim, nesse ano, houve uma onda de greves e protestos contra o czar e contra a situação que foi gerada pela guerra, só que ela foi duramente reprimida. Teve uma manifestação que ficou bastante conhecida com o nome de Domingo Sangrento, porque manifestantes na cidade de São Petersburgo foram falar contra o czar, sem ofendê-lo diretamente, mas contra a situação da guerra, e eles foram assassinados, por isso esse nome Sangrento. Todo esse levante contra a autoridade do czar, nesse momento da Rússia, é chamado pelos historiadores de ensaio geral da Revolução. Ele tem esse nome porque é como se fosse um ensaio, ainda não aconteceu plenamente, mas já tem algumas coisas que mostram que existia uma insatisfação diante da desigualdade e diante da opressão do czar, diante da violência. O que acontece? O czar, acuado um pouco com essas manifestações e com as reações diante do Domingo Sangrento, ele faz uma espécie de um pacto, ele abre mão de parte do poder dele. Ele continua reinando na Rússia, mas ele autoriza a formação de um parlamento, a chamada Duma. Esse parlamento teria representantes eleitos pelo povo e seria uma forma dele limitar os poderes e atender algumas das insatisfações. Tranquilo até aqui? Beleza. Durante um tempo, essa atitude do czar acalmou um pouco as oposições na política. Tanto que um outro momento de revolução vai acontecer só em 1917. Por que ele ocorreu, então? O principal acontecimento que contribuiu para esse novo momento revolucionário acontecer foi o impacto da Primeira Guerra Mundial na Rússia. Vale lembrar que a Rússia entra no conflito do lado da Tríplice Entente, que acaba vencendo a Primeira Guerra Mundial, mas isso não quer dizer que a Rússia não tenha tido sérios prejuízos com a guerra, de vidas, prejuízos materiais. Então, as condições de vida da classe trabalhadora, no início de 17 lá na Rússia, estavam numa situação muito complicada, com carestia, ou seja, as pessoas passando fome, os alimentos muito caros, e a oposição ao czar, ela cresce novamente com uma nova onda de protestos e mobilizações. Dessa vez, o czar ele acaba abdicando, ou seja, desistindo de ser rei. Então repara, nessa época aqui na Rússia tinha o czar e tinha a Duma, lembra? O parlamento que era eleito pelo povo. O czar, ele deixa de existir, ele deixa de fazer parte do poder. Com isso, a Duma, ela começa a governar sozinha. Esses parlamentares, que eram eleitos pelo povo, começam a governar a Rússia sozinho. A acusação, especialmente dos socialistas, é que esse parlamento era controlado por burgueses, ou seja, por pessoas que eram comerciantes, que eram de uma elite muito privilegiada, que não estavam realmente comprometidos com as questões da classe trabalhadora, e com a questão da Rússia na guerra, porque havia uma oposição à continuação da Rússia no conflito, mas até o início de 17, a Rússia continuava sofrendo prejuízos na Primeira Guerra Mundial. As insatisfações foram se acumulando, até que em outubro de 1917, um grupo das organizações de trabalhadores, os chamados bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, eles fazem um novo movimento revolucionário. A ideia dos bolcheviques
era de fato fazer uma revolução socialista na Rússia, que tirasse a Rússia da guerra e implantasse o socialismo. O lema dos bolcheviques era todo o poder aos sovietes. Ou seja, lembra aquela organização de trabalhadores que eu comentei com vocês, que era a junção de trabalhadores do campo e da cidade? Então, a ideia de Lenin e dos bolcheviques é que essas organizações de trabalhadores fizessem a Revolução Socialista e governassem o país. Tanto que esse país que depois surgiu da Revolução Russa, que foi a União Soviética, ela tinha esse símbolo, que ficou sendo também o símbolo do socialismo, que era a união dos trabalhadores do campo com a foice e o martelo, os trabalhadores da cidade. De fato, os bolcheviques assumiram o poder na Rússia em outubro de 1917, levando os sovietes ao poder e fazendo uma série de medidas emergenciais que passaram a ser associadas à Revolução Socialista. O Lenin, de maneira emergencial, dentro daquilo que ele chamava de ditadura do proletariado, ele instituiu algumas medidas rápidas. Por exemplo, ele confiscou os bens da igreja e de boa parte da burguesia, tomou as grandes propriedades privadas dos empresários. Agora não pertenciam mais aos empresários, eram do governo dos trabalhadores, né? Fez reforma agrária, dividiu as terras no campo. Isso tudo foi o conjunto de ideias que foi sendo associada ao socialismo. Lenin também congelou preços e salários e fez uma série de medidas para tentar, além de, por exemplo, tirar a Rússia da guerra, para tentar ganhar a simpatia dos trabalhadores que apoiaram a Revolução. Claro, né, gente, que um rompimento grave desse, assim, grande, não ia ser imediatamente aceito. A Rússia vive um período de guerra interna, tá? Onde de um lado estava o Exército Vermelho, com os bolcheviques e com Lenin, e do outro lado o Exército Branco, apoiado inclusive por potências estrangeiras, que não queria saber de revolução socialista em lugar nenhum da Europa, né? Mas de fato é que a revolução acabou prevalecendo, e a União Soviética, que foi o país que surgiu da revolução, foi o primeiro país socialista do mundo. É importante a gente frisar que esse processo de grande transformação que passa a Rússia, ele não é só naquele país, ele tem desdobramentos importantes para o mundo. Por quê? O exemplo de uma revolução dos trabalhadores e da possibilidade de terminar com o capitalismo, ele roda o mundo inteiro. E surgem alguns partidos comunistas pelo mundo que têm a esperança de fazer revoluções socialistas nos seus países também. Por isso é que eu te falei que essa revolução ela é tão importante para entender a história do século XX. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até uma próxima. Então, turma, nossa aula é essa. Bons estudos. Qualquer dúvida pode me chamar.